Bom, gente, boa tarde. Então, como teve muitas dúvidas com relação ao conteúdo de ginástica, né? Eu até entendo, eu resolvi passar essa videoaula só para corrigir as atividades, certo? Eu sei que é um conteúdo assim para muitos novos, conteúdo novo, né? Porque mais a gente trabalha mais esporte na escola, mas também é um conteúdo bom de se trabalhar. Infelizmente a gente não tem a prática, né, para reforçar esses conteúdos, para a gente poder colocar de fato em ação esses movimentos, mas vamos tentar aqui corrigir e compreender um pouco para nossas próximas aulas. Então, na próxima videoaula, eu vou passar só mais um conteúdo de ginástica e depois vou passar a revisão, para a gente não ficar tão perdido, né? Entender tudo, todo esse processo, esse conteúdo de ginástica. Então, vamos lá. Então, eu peguei as atividades, coloquei aqui e a gente vai tentar explicar para vocês. É isso? Então, na primeira questão, que foi lá na atividade 6, a gente começou trabalhando sobre o primeiro a videoaula, que era explicando o que era ginástica, a história da ginástica, alguns tipos de ginástica. Então, aqui, se a gente começar a ler, vocês vão perceber que eu trabalhei sobre o conceito, né? Então, ginástica são séries de exercícios que exigem força, flexibilidade e coordenação motora. Então, só ao ler aqui a gente vê que todos esses movimentos que a gente vê aqui na imagem são movimentos de ginástica. Como eu expliquei lá na videoaula, a ginástica ela se confunde, né, com a educação física, com exercício físico, porque certamente são esses movimentos que a gente faz. Então, se eu faço um alongamento, se eu faço uma flexão, se eu faço uma corrida e tudo, são movimentos de ginástica, são exercícios físicos, porque eu estou trabalhando minha força, né? Minha flexibilidade, minha coordenação motora. Então, um exemplo de força aqui, aquele levantamento de peso, ou até mesmo na academia, quando você vai fazer musculação, você está fazendo movimentos que exigem força, então são movimentos de ginástica também. A flexibilidade, se você faz um alongamento, faz a contração, a extensão dos músculos, também é um exercício de ginástica. E a coordenação motora, se você trabalha o equilíbrio, não é isso? Você está trabalhando movimentos de ginástica. Então, ginástica é isso, são todos esses movimentos com um fim, um propósito. Você simplesmente não vai fazer um movimento, por exemplo, eu estou caminhando até a escola, então eu estou fazendo exercício de ginástica. Não, você tem que ter um propósito. Eu estou fazendo caminhada por quê? Porque eu quero emagrecer, ou porque eu quero ganhar mais, melhorar minha respiração, ganhar mais força e disposição. Então, quando você tem um propósito, você está fazendo um movimento de ginástica, um exercício físico, certo? Então, o que foi que eu pedi aqui? Experimente fazer um dos exercícios abaixo por 10 segundos. Então, eu coloquei aqui várias posições. Não era para você fazer todas elas, se você quiser, é bom, mas para registrar lá na atividade, você escolher um desses movimentos, uma dessas posições, ficar por 10 segundos, que é o tempo que a pessoa tira a foto e enviar para mim, entendeu? Então, vocês depois anotavam no caderno como foi essa experiência. O que é isso? É uma resposta pessoal. Você ia me dizer se foi ruim, qual foi a maior dificuldade, você não tinha equilíbrio, você não tinha força, você caiu, você explicar para mim o que foi que aconteceu durante essa atividade, certo? Então, na primeira, a maioria dessas posições aqui, a gente pode ver que está trabalhando a força, está trabalhando a flexibilidade e a coordenação motora, certo? Então, na primeira imagem que a gente viu a menina, ela está numa posição em que ela está tentando trabalhar o equilíbrio dela. A outra exige mais concentração de força, né? E as outras a mesma coisa. Então, vai atingir uma dessas vertentes, a força, a flexibilidade e a coordenação motora. Então, eu queria que você ficasse apenas 10 segundos,
Se não conseguisse, poderia ficar assim o tempo que você conseguisse, mas o tempo de tirar foto e enviar para mim, certo? Então não era difícil. Além da foto, você ia anotar no caderno, você tinha que mandar para mim as duas coisas, a foto e anotar como foi a experiência, como foi que você fez para fazer uma dessas posições. Então preste atenção que na maioria das minhas perguntas sempre vai ter duas coisas para você fazer. A maioria das minhas questões, certo? Vamos para a próxima. Então, na atividade 7, eu coloquei uma foto e, além disso, eu disse para vocês observar o slide sobre ginástica rítmica, né? E lá tá falando os tipos de ginástica que eu coloquei, ginástica artística, rítmica, de trampolim, e aí vai, localizada. Então, vocês iam observar o que falasse sobre ginástica rítmica, né? Que é aquela ginástica que a gente vê também nas Olimpíadas, que usa pequenos aparelhos, né? Uma ginástica mais representativa, que tinha um som de música, que é feito em grupos, né? Então, você ia ver direitinho aquele slide, e aí você ia representar através de um desenho os 5 equipamentos que o atleta usa nesse tipo de ginástica. Eu coloquei lá para vocês quais são, né? Falando sobre cada um, que é a fita, a bola, as maçãs, né? Então, vocês iam desenhar todos esses aparelhos e ia anotar no caderno, poderia colorir, se não quisesse tudo bem, e enviar para mim, certo? Então, além de você desenhar, você ia colocar o nome de cada um deles, não podia esquecer. Então, eu coloquei aqui uma imagem. Nessa imagem, a gente pode ver que não tem todos os aparelhos, mas tem alguns que já ajudam, né? Aqui tem a bola, tem a fita, tem as maçãs, tem o arco, né? E aí, já ia ajudar um pouco a vocês a descobrir quais são esses equipamentos. Mas lá no slide tem mostrando tudinho, cada um para vocês. Então, era só isso. Vocês iam desenhar para mim esses equipamentos e enviar pro Zap. Essa aqui foi uma das questões mais fáceis que eu mandei para vocês. Vamos ver aqui a outra. Na 8ª questão, a gente falou mais sobre o último slide, que era falando sobre os movimentos de ginástica, não é isso? Então, como eu expliquei lá para vocês, todo tipo de ginástica ela vai iniciar com um desses movimentos que eu coloquei lá na videoaula. São movimentos simples que o atleta começa a treinar para poder fazer movimentos mais específicos, mais complicados, né? Os movimentos de rolamento, os movimentos de parada de cabeça, parada de mão, né? E assim ia dificultar mais ainda. Só que aqui foi que eu pedi, ó, observe o slide sobre os elementos básicos da ginástica e realize em sua casa as técnicas de rolamento para frente e para trás. Ou seja, vocês iam fazer esse movimento simples de rolar para frente e rolar para trás. Aí eu coloquei, pode ser feito em cima de um colchão. No caso, em cima de um colchão para não machucar vocês, como a gente pode ver bem aqui na figura, a criança ela não está fazendo no chão e nem em cima de um objeto com altura. O colchão está rente com o chão para ele poder não cair e se machucar, certo? Então ele pode ser feito em cima desse colchão ou de uma estrutura que você coloque no chão que não venha lhe machucar. Logo após, anote no caderno como foi a experiência e qual foi a maior dificuldade encontrada. Então aqui, ó, já tem 3 coisas para vocês fazer. Como eu falei, eu peço mais de uma coisa. Ó, a primeira é observar os slides, né? Você ia lá na videoaula, lá tem a animaçãozinha, tem essas fotos. Você ia ver o que era essa técnica de rolamento para frente e rolamento para trás. Ia ler direitinho lá.
Depois você ia realizar esses movimentos, pedir alguém para tirar foto de vocês. E antes de enviar a foto, você ia anotar no seu caderno uma resposta pessoal. Como foi que você fez para fazer isso? Se você precisou de ajuda de alguém, se você conseguiu fazer sozinho, quais são os aparelhos que você usou, quantas vezes você fez para poder conseguir. Então era isso que eu queria que vocês me explicassem. Se foi fácil, se foi difícil, o que mais lhe prejudicou, se você conseguiu fazer o rolamento. Então aqui, ó, na primeira imagem, a gente pode ver que é o rolamento para frente. Então lá na videoaula eu expliquei tudo direitinho como é que se faz esse movimento, né? E aí você ia executar em casa. E na segunda foto é a mesma coisa, só que ele está fazendo para trás. Então, como a gente pode observar aqui, como eu expliquei lá na videoaula, ele começa no rolamento para frente, ele começa de frente para o colchão. E no rolamento para trás, ele começa de trás, com as costas para o colchão. Então, você poderia fazer 2, 3 vezes, quantas vezes precisasse, para você conseguir fazer esse rolamento e enviar para mim. Então, você ia pedir alguém para tirar a foto e enviar para mim. Depois, você ia anotar no seu caderno como foi que você fez essa experiência e também ia tirar uma foto e enviar para mim. Então, no caso aqui, vocês iam mandar 2 fotos, uma do movimento, do exercício, e a outra da escrita, da resposta escrita lá de vocês no caderno, certo? Então, aqui, quando vocês tiverem dificuldade, me perguntem no zap, mas prestem atenção, tentem ler a questão todinha, que sempre eu vou estar pedindo mais de uma coisa. Geralmente, porque a gente sabe que as nossas aulas era para ser prática, né? Mas como não tem, então eu vou pedir um movimento para vocês tirar foto de uma coisa, de uma atividade prática e da atividade escrita. Então, a maioria das minhas questões são assim. Vocês têm que mandar 2 coisas e vocês estão mandando só a resposta escrita, não é assim. Aí eu fico sem saber se você fez o movimento ou não. Então, tentem ler a questão direitinho e responder para mim de forma certa, certo? Qualquer dúvida, perguntem lá no zap, eu respondo vocês e tentem passar para os coleguinhas, porque pouca gente está mandando as atividades, gente, a frequência de vocês, já falei, ok? Então, vamos ver aqui a próxima. Lá também na plataforma, logo após eu enviar esse vídeo, vai estar uma atividade para vocês. Eu passei uma cruzadinha, fiz uma cruzadinha lá. E tem a cruzadinha, tem as perguntas. Aí eu coloquei essas imagens aqui para ajudar nas respostas. Então, se você observar aqui, tem 9 figuras, 9 imagens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, certo. Então, quer dizer que lá na questão vai ter 9 perguntas, ou então 9 palavras para você colocar na cruzadinha. Então, cada palavra dessa, cada questão dessa vai estar a resposta de uma dessas fotos aqui, ó. Eu coloquei as fotos para ajudar vocês. Então, na primeira foto, eu não sei se está em ordem aqui, na ordem que está lá, mas as respostas são de acordo com essas fotos aqui. Então, a gente pode ver que tem a imagem da Grécia, né? Que as questões também estão trabalhando os conteúdos que a gente viu, o conceito, a história, os tipos de ginástica, os movimentos, né? Então, as questões estão baseadas nessas imagens. Tem aqui os equipamentos, né? A gente vê a menina, tem um lugar aqui, uma academia, tem um ginasta fazendo os movimentos, né? Então, observem bem as figuras, que vocês vão conseguir responder direitinho lá as questões. Não tem como errar. Eu não coloquei aqui a resposta logo, porque vocês têm que procurar pesquisar. Mas qualquer dúvida, vocês mandem para o zap. Tá bem fácil, é só prestar atenção na figura e nas questões que
vocês conseguem responder direitinho, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, me perguntem lá no Zap.